Então, hoje nós temos aqui o Richard, que vai nos brindar aqui com o seu conhecimento. Ele é professor do curso de conselheiro do IBGC, foi membro do conselho e coordenador do comitê de auditoria, atuou na elaboração dos guias de governança e foi diretor de negócios estratégicos da CSN, além de integrar conselhos em várias entidades, incluindo a Arved Metalfer, eu acho que é a Arved, né? E Arved. CVS Previdência. Hã? Como é que é, Richard? Arved. Arved. Não, você É, fala mas... Arved, eu falo Arved. Ah, é verdade, verdade. Eu puxo meu R aqui, paulistano. E hoje o Richard é sócio da Blanchet Advogados, junto com a nossa querida amiga Gabriela. É, Cristiana é, Pereira, é, fale. perdão, eu falei Gabriel Blanchet, Richard Blanchet, esse é o verdadeiro Big Brother Brasil, né? Em casa, de trabalho. Mas esse é o nosso casal 20 do IBGC, gente. É muito, É. muito. É um privilégio muito grande ter vocês com a gente. Cristina Pereira é economista pela Unicamp, nossa querida Cris Pereira, com MBA em Harvard Business School e mestrado em economia pela FGV. Tem mais de 20 anos no mercado de capitais, foi diretora da B3, atuando em áreas estratégicas como regulação e prospecção. Participou da criação da revisão das regras do novo mercado e conduziu o desenvolvimento do serviço do voto à distância. É sócia fundadora da ACE, também é conselheira do Instituto de Inovação do Recife, CESAR, da Maestro Frotas e da BE4. E a Cris Pereira, vocês sabem, esteve à frente do nosso código. Eu fico usando dois chapéus, né? Uma hora eu falo do IBGC, uma hora eu falo do WCD. Então, mas eu sempre gosto de lembrar porque as coisas estão conectadas. Então, gente, hoje nós vamos ter aqui então essa aula maravilhosa que vai ser conduzida pelo Richard, mas vai ser moderada pela Cristiana. Então, eu espero que todos nós aqui saiamos daqui com várias reflexões e, sobretudo, conhecimento sobre as nossas responsabilidades fiduciárias. Pessoal, Richard, o palco é seu. Muito bom dia a todas e até mais tarde. Deixa eu Bom, só me antecipar aqui antes do Richard, né? Eu acho que só para contar um pouco do plano, obrigada, Cris. Eu acho que a ideia, né? A gente conversou, eu e o Richard, o Richard dá aula, né, sobre esse assunto. Eu assisti já algumas aulas, ainda estou aprendendo, mas a ideia é a gente passar, né? O Richard vai fazer uma apresentação ali de uns 20 minutos para a gente, né? Acho que sedimentar aí conceitos básicos, todo mundo ficar na mesma página, e aí a gente conversar sobre assuntos novos, emergentes, casos, né, jurisprudências que estão sendo formadas e que ajudam a entender como os reguladores, né, a justiça vem entendendo o tema de responsabilidade, né? Então, fiquem à vontade também para fazer perguntas, né, sempre que precisar, pode fazer pelo chat, pode levantar a mão também se quiser em algum momento fazer uma pergunta depois na fase de bate-papo. Então, Richard. tá bom. Bom, obrigado, Cris. Cris, né? As duas Cris, né? Obrigado, bom dia a todas e a todos. É realmente um prazer estar aqui no WCD. Quando a Leila me convidou, fiquei super feliz. Eu acho que é um tema, sempre é um tema instigante, né? Porque no final das contas a gente está falando, todo mundo buscando, ansiando, ou quem já está em posições de conselho, se manter, continuar no conselho, quem não está, buscando posições de conselho, assumimos nossa posição de conselho super felizes e de repente vai pagar uma conta, não passa. A conta está bloqueada, o carro está bloqueado, o imóvel está bloqueado, todos os seus bens estão bloqueados e a fantasia e o glamour do conselho acabou, né? Então, mas para a gente começar aqui, assim, para quem já teve posições de diretor ou conselheiro, quem aqui já teve os bens bloqueados por conta do exercício do cargo? Não estou falando por outras razões. Por exercício do cargo. Alguém aqui já teve bens bloqueados? Então, você vê, quando eu pergunto isso, mesmo no curso de formação de conselheiros, que tem uma média de idade de 53 anos, tem um número de conselheiros que já foi conselheiro diretor muito alto, ainda assim não passa de 5, 10%, né, da classe. Então, a responsabilidade dos administradores, de fato, é algo que a gente sabe que tem, sabe que existe, mas não necessariamente é algo que aconteceu com a gente ou pessoas muito próximas da gente. Então, acho que a primeira questão que eu sempre falo na aula é a primeira
introdução é: existe risco. Então, eu preciso ter consciência que existe esse risco. Uma vez tendo a consciência que esse risco existe, se preparar para o cargo, se colocar, entender qual o padrão de conduta que é esperado do administrador ou da administradora que o coloca ou a coloca em posição de estar ótima de defesa, portanto, ele pode ter o dissabor de ter que enfrentar um processo, mas no final ele vai ganhar, né? E um pouco não, a aula de hoje é sobre isso. Eu vou passar a aula. Na verdade, eu vou fazer uma parada de 20, 25 minutos direto. Normalmente eu abro muito rápido para perguntas e respostas, mas no formato que a gente combinou com a Cris, eu vou fazer muito rápido, 20, 25 minutos, e aí abro para vocês. Eu vou tentar, como eu falei, eu sou advogado de formação, mas vou tentar passar para vocês um pouco de uma mistura do que eu vivenciei enquanto nos 10 conselhos que eu participei. Estou hoje como presidente do Conselho Consultivo de uma empresa de navegação, tenho escritório de advocacia. Eu vou tentar fazer uma mescla do que é essa aula de direito, mas aplicado um pouco à nossa realidade prática do dia a dia. Então, começando aqui já, para não perder muito tempo, subiu para vocês? Sim, Então tá bom. Então vamos lá. Eu acho que, então, se a gente pegar a legislação brasileira, vou aqui pular o meu currículo aí, como já falou, você já conhece. Então, se a gente pegar, eu vou usar como parâmetro, está aqui no cabeçalho, a Lei 6.404, que é a lei que regula as sociedades anônimas, abertas ou fechadas. Mas, assim, tudo que eu falar aqui se aplica também às limitadas, praticamente para tudo quanto é tipo de organização, porque o conceito por detrás disso é muito parecido, tá? Então, o que fala a lei brasileira? A lei brasileira é muito clara. A regra geral, apesar de ele estar falando de risco, a regra geral é que não. O administrador não responde pelos prejuízos que causar a companhia ou que a companhia causar a terceira. Então, no Brasil, a gente vige o princípio da autonomia da pessoa jurídica em relação à pessoa física, do sócio ou do administrador. Ou seja, quando você contrata, faz um contrato, toma um financiamento com o Banco do Brasil, ou faz um contrato com a empresa, você fez com a empresa, você não fez com a Leila que assinou. Quando a Leila assina um contrato pela empresa, não é a Leila que está assinando, é a própria empresa assinando. Tanto que na teoria societária, a gente considera que os diretores estatutários, membros do Conselho de Administração, são órgãos da própria sociedade. Então, em regra, não é para ter a responsabilidade do sócio-administrador. E isso é importantíssimo, é a mola propulsora do próprio sistema capitalista, principalmente ocidental. Porque ao dizer que há uma separação entre o dano causado pela empresa, é ela que assume, portanto, o sócio-administrador não tem essa função, você estimula as pessoas a empreenderem, a assumir cargos, senão ninguém empreenderia, ninguém assumiria cargos. Se qualquer débito da empresa, se a empresa não pagar, paga o administrador, só um maluco aceitaria. E a mesma coisa no investimento. Então quando acontece o risco? Pela lei brasileira, você passa então a responder com o seu patrimônio pessoal quando você agir com culpa ou dolo, dentro das suas atribuições, né? Culpa ou dolo, violação de lei ou estatuto. O dolo, gente, é algo muito perceptível, né? O dolo é a fraude, a má-fé, a vontade de fazer errado, mas a culpa, que é imperícia, imprudência e negligência, imperícia, imprudência e negligência, nem sempre você sabe até que ponto eu fui negligente na tomada de uma decisão. Eu aprovei uma operação será que eu peguei a informação suficiente? Eu estava preparado para aquela decisão? Será que eu preciso pedir 800 pareceres até tomar uma decisão? A gente sabe que isso é absolutamente inviável. Mas, então, nem sempre é fácil você perceber, ainda mais o administrador, a administradora, está acostumado a tomar decisão. Então, a gente precisa entender essa modalidade. Depois a gente vai trabalhar um pouco como é que eu capturo essa culpa do administrador no caso concreto, né? Bom, então, mas a regra geral é essa: o administrador não responde, mas passa a responder se agir com culpa ou dolo, violação de lei ou estatuto. Ok. E o administrador, ele responde pelo ilícito praticado por outro administrador? Então, eu não pratiquei o ato ilícito, mas meu colega do lado praticou. Eu respondo. A lógica é mais ou menos igual. Em princípio, não. Um administrador não responde pelo ilícito praticado por outro, mas passa a responder quando for conivente, negligenciou em descobrir ou tendo conhecimento, deixou de agir. Tendo conhecimento, deixou de agir. Então, você se omitiu na proteção da companhia. Então, teve um caso famoso aqui do caso Taurus, que a Taurus vendeu uma divisão de negócios
e depois se descobriu que a segunda parcela do preço jamais seria paga. Então, se apurou lá, todos os diretores foram condenados, mas dois que praticaram a fraude levaram 10 anos de inabilitação temporária. E um outro diretor que não praticou a fraude, mas tomou conhecimento e nada fez, levou 8. Depois não vou entrar no caso, e os outros foram condenados por diligência. Mas então, você passa a se responder quando você toma conhecimento ou negligenciar em descobrir, que depois a gente vai, depois nas perguntas a gente pode trabalhar um pouco isso. Mas negligenciar em descobrir é o seguinte: tem vários sinais de alerta na sua frente, você é como se fosse nem pode usar mais esse termo, mas falava cegueira deliberada, né? Mas é o seguinte: você tá vendo os indícios na sua frente e negligenciou em agir. Ainda nessa questão da responsabilidade solidária, ou seja, de um administrador responder pelo ilícito de outro, também temos que levar em consideração que nem sempre eu estou num plano da diretoria, em que você tem muitas atuações individuais. Quando eu estou falando de colegiado, que é o conselho de administração, mas pode ser o comitê, pode ser o conselho fiscal, o conselho de administração é um colegiado. Então, no colegiado, quando o colegiado toma uma decisão, a gente sempre parte do pressuposto que foi uma decisão de todos. Por isso que a responsabilidade é inerentemente solidária. Então, para que o membro do órgão societário, colegiado, se diferencie e exima da sua responsabilidade, a lei basicamente exige que ele consigne a sua divergência em ata. Ou seja, a lei não obriga que você tenha que sair denunciando o Ministério Público, que você tem que denunciar para ninguém. Então, você tem que. O que ela fala é o seguinte: exime da responsabilidade o administrador que consignar a sua divergência em ata. E por incrível que pareça, pode acontecer situações em que o presidente da mesa não deixa você, não quer deixar você consignar a sua divergência. Fala, não, vou deixar aqui por maioria. Não, presidente, queria consignar meu voto, já está aqui. Está aqui, aprovado por maioria. Mas a lei é muito clara. Se por qualquer razão você não conseguir fazer essa consignação na ata, você dá ciência por escrito ao próprio órgão. Então você manda um voto em separado para o presidente do órgão colegiado. E aí você decide se vai ficar no cargo, se você renuncia, mas do ponto de vista da responsabilidade, se você consignar sua divergência em ato ou mandar seu voto separado, você já se diferenciou do colegiado e não tem essa responsabilidade. Outro também que sempre me pergunta, puxa, mas o administrador responde pelo ilícito de outro administrador passado? Você acabou de assumir um cargo, mas o ilícito foi praticado pelo anterior. Você responde sim ou não, ou depende, né? Eu sempre digo que essas respostas são sempre de advogados, depende, né? Depende do contexto. Então, a regra geral, de novo, é que não responde, mas passa a responder quando tomou conhecimento e deixou de agir. Então, vocês vão percebendo que a responsabilidade do administrador está sempre atrelada a alguma atitude culposa ou dolosa, e o culpa pode ser tanto porque você agiu, quanto que é a culpa omissiva, quando você deixa de agir quando era esperado que você agisse. Então, você tomou conhecimento de ilícito e se omitiu, nada fez, você passa a ser responsável. Tinha um planejamento tributário de Ará, que na verdade não era um planejamento tributário, era uma evasão tributária. Eu manipulava créditos e débitos, criava. Então, eu criei um planejamento tributário falso, assumi o cargo, descobri nada fácil, porque aquilo que está a minha margem está vindo dali. Então, tomou conhecimento, tem que agir. Outra questão também que dá responsabilidade é favorecimento para a empresa do grupo. Então, não diria nem favorecimento da empresa do mesmo grupo. Esse aqui é até um caso que se pergunta muito para mim é o seguinte: puxa, é importante ter conselho independente porque ele vai atuar com independência. Não, mas a rigor, olha que interessante, a lei ela diz que o administrador eleito para o grupo ou classe de acionistas tem para a companhia os mesmos deveres que os demais, não podendo, ainda que para a defesa dos interesses que o elegeram, faltar esse dever. Ou seja, não é o fato de ter sido. Para vocês terem uma ideia, só recentemente, um ano atrás ou dois, é que a lei passou a exigir membros independentes para o conselho em empresas de capital aberto. Até então era só se fosse novo mercado, se estivesse lá com as regras da B3. E por que a lei não pedia e não exigia um membro independente? Porque pela lei brasileira, por esse artigo 154, todos têm que atuar no interesse da companhia, independente se você foi eleito pelo controlador, pelo minoritário, por outros tipos, preferencialistas, ordinaristas, não importa. Você é eleito, você tem que atuar no interesse da companhia. Claro que a vida como ela é, Nelson Rodrigues, né? Mesmo sendo o fato de eu ter sido ser diretor da empresa, ser conselheiro interno,
ou ser indicado pelo controlador, você tem um certo alinhamento, é por isso que se construiu o conceito de conselho independente. Mas a lei brasileira você tem que atuar no interesse da companhia, independente de quem o elegeu. Da mesma forma, o administrador ele não pode aprovar operações entre grupos de sociedades do mesmo grupo, controladoras, controlada, coligada, com condições de favorecimento. Então, os administradores têm que zelar porque as operações entre as empresas do grupo sejam em condições de mercado, né, sob pena de responder por perdas e danos. E, por fim, para terminar essa fase super rápida, né, o juiz, se ele tiver convencido, apesar de eventualmente detectar que você falhou em alguma determinada matéria, você não foi diligente o suficiente, o juiz, se ele tiver convencido que você agiu de boa fé e no melhor interesse da companhia, ele pode isentar a sua responsabilidade. Então, tudo isso para dizer o seguinte: em regra geral, o que leva à responsabilidade dos administradores ou das administradoras não é se a empresa deu ou não prejuízo. Risco é algo inerente à atividade empresarial. Eu posso aprovar o crescimento por aquisição, aprovar uma baita aquisição, e aquela aquisição quebrou a minha empresa, quebrou tudo, foi um desastre. Eu decidi apostar num tipo de negócio e deu errado. Eu decidi não apostar num negócio e deu errado. Então, atividade empresarial está sujeita a risco. Então, o que leva o administrador a ser responsabilizado não é se deu ou não prejuízo, mas é a forma como ele atuou. Se ele atuou com culpa ou dolo no cumprimento de seus deveres. Então, para entender um pouco melhor como é que então a gente captura, o dolo, como eu falei, é a fraude, a má-fé, a vontade de fazer o errado. Então, eu não vou nem levar em consideração. Tá? Mas e a culpa? Como é que eu capturo a culpa? Tem um itinerário com alguns elementos que os jogadores usam. Né? O primeiro é as competências legais e estatutárias. Ou seja, o principal erro de qualquer administrador que assume um cargo é nunca ter lido sequer o Estatuto Social que disciplina quais são as suas competências. Né? Porque quando tem um desastre, por exemplo, uma fraude como a Americanas, a lógica do jogador é simples. Olha, é fraude contábil? É a elaboração de demonstração financeira? Quem é que está envolvido nesse jogo? A diretoria que elabora, o comitê de diretoria que opina, o conselho fiscal que opina, o conselho de administração que opina, a assembleia que aprova. E o auditor tem as suas funções. Eu vou olhar para... Então, se você é do conselho de administração, é da diretoria, eu sei que é você que elabora a demonstração financeira, então eu vou olhar para você com uma lupa muito mais... Você deveria estar com muito mais precisão, domínio da demonstração financeira. Então, o meu olhar para você é mais aprofundado. Não, Richard, não. Eu sou membro do conselho. O membro do conselho, além de opinar sobre as demonstrações financeiras, opina sobre e aprova sobre N outras coisas. E não está na gestão, não tem o mesmo nível de informação do diretor. Então, eu também olho a responsabilidade dele, mas com outro olhar. Naquele mesmo caso da Taus que eu falei para vocês, toda a diretoria foi condenada, todo o conselho foi absolvido. Porque a CVM, ao julgar o caso, ela fala, olha, puxa, para o conselho pegar este nível de fraude, ele teria que fazer um escrutínio tão grande da operação, não é papel do conselho. O papel do conselho nem conseguiria fazer isso para todas as operações. Então, a diretoria é órgão de gestão, o conselho não é órgão de gestão. Né? O conselho é órgão de deliberação estratégico, de oversight, mas ele não está na gestão, não está no dia a dia. Então, por isso que quando eu assumo, todos os conselhos que eu assumi, todos, a primeira coisa que eu mais dedico tempo no começo é fazer o calendário anual, para ter certeza que ao longo do ano o conselho vai efetivamente deliberar ou apreciar aquelas matérias que são da minha competência. Preciso ter certeza. Não pode acontecer como no caso Sadia de muito tempo atrás, teve uma violação da política financeira e quando perguntaram aos conselheiros, eles falaram, pô, essa questão financeira o presidente via direto com o diretor financeiro. Assim, não é porque o presidente não colocou na pauta, por exemplo, tem um assunto que é de obrigação do conselho olhar, e o presidente não coloca na pauta nunca. A gente, como conselheiro, tem que demandar que ele coloque, por isso aqui é obrigação nossa olhar, está na lei, está no estatuto. Né? Então, entender quem é você nesse jogo, entender as circunstâncias em que a decisão for tomada. Eu sempre faço uma brincadeira na aula em que eu pergunto,
faço um play roll ali com as pessoas, né, Leila? Chego lá, ele fala assim, você aprovaria uma operação? Convoquei você agora para aprovar uma operação de 100 milhões de reais, só que não deu tempo para preparar antes. Apresentei lá na hora para vocês no conselho. é, e aí eu falo, você aprova, Leila? Na hora, a resposta intuitiva nossa, Leila, é a seguinte: não, claro que não, vou perguntar. Eu falo, tá bom, e se for o rompimento de Brumadinho, que eu chamei vocês na hora e falo, vamos aprovar esse emergencial, vai pedir 10 pareceres, 60 dias para pensar? Vai. Então eu preciso entender o contexto em que a decisão é tomada, entender o grau de tecnicidade da matéria, às vezes é uma matéria que é muito técnica e um conselheiro, uma conselheira não pode deixar de deliberar sobre algo que só porque ele não conhece a matéria. Se fosse assim, eu não vou deliberar sobre metade das coisas do conselho, né? Mas então, quando eu preciso me socorrer um especialista, seja um colega de conselho, seja um parecer técnico, é claro que eu não, o que eu espero é uma atitude de ler, de tentar interagir, mas eu não necessariamente vou entender 100% o que está lá. Então, eu levo em consideração e levo em consideração o sinal de alerta, o red flag. Não tem coisa pior para defender o administrador, a administradora, que, tendo conhecimento de algo, ou tendo sido alertado de algo, nada fez, né? Então, esse é o ponto. Dentro desse contexto, então, quando você for exercer as suas competências, no fundo, a gente pode reparar que o conselheiro, o administrador, de maneira geral, ele tem dois verbos que o perseguem. Ou ele está deliberando, ou ele está fiscalizando. E o que leva a responsabilidade do administrador, como eu falei, não é o resultado final da deliberação, né, mas é a forma como você deliberou. E a forma é o que a gente chama de deveres. Quando a gente fala deveres dos administradores, é o dever de deliberar ou de fiscalizar com diligência, com lealdade, dentro dos poderes e sem conflito de interesse. Então, a diligência, a lealdade, a atuação dentro dos poderes sem conflito de interesse são o que a gente chama de deveres dos administradores. A lei, eu vou passar um por um aqui rapidinho, mas vocês vão ver que o texto da lei ele não muda desde 76. Ele é um padrão de conduta que permite ao juiz aplicar ele caso a caso. Então, por exemplo, se eu pegar uma empresa de empresa, eu e a Cris montarmos uma boutique de pães lá que eu dou na aula, qualquer negócio pequeno, os controles internos nossos vai ser lá um RP pequeno, o contador que está olhando, um Excel, uma planilha, não importa. Porque agora, se eu pensar no Banco do Brasil, eu vou pensar em sistemas COSO, sistemas super robustos de controles internos. Então, não dá para dizer que controles internos é aplicar o COSO. Não, é a atitude de ter controles internos. Agora, eu vou adaptar ela caso a caso, de acordo com o porte. Então, o legislador nunca conseguiria listar todas as hipóteses que é negligência. Ele não sabe, porque caso a caso muda. Então, é um padrão de conduta. O que eu faço, você tem que ser dirigente. E o que é ser dirigente? No me marca ya que en Sinal, ahí donde está. Até eu mutar alguém. Sibeli, aproveitando aí que você está aí, lê para mim, por favor, o que é o dever de diligência nos termos da lei. Dá uma lida para mim, por favor. O administrador da sociedade deverá ter no exercício de suas funções o cuidado e a diligência que todo homem ativo e probo costuma empregar na administração dos seus próprios negócios. Então veja que esse aqui é o pai e a mãe de todos os deveres, né? Vamos escrutinar ele para você ver. Para Olha desconectar. só, precisa botar todo mundo aí, viu, Monique? O administrador da sociedade, então o membro do conselho de administração e o diretor estatutário, por exemplo, eu era diretor da CSN, mas eu era diretor não estatutário, então tecnicamente eu não sou administrador. Então, Es por la vuelta, seguramente. o membro do conselho de administração e o diretor estatutário deve, no exercício de suas funções, ou seja, enquanto conselheiro, conselho, enquanto CEO, CEO, deverá ter o cuidado, o zelo, a dedicação, a diligência que todo profissional, esse homem aí é porque foi escrito em 76 e veio do direito romano, né? Um legislador atual não escreveria isso, escreveria que todo profissional ativo, proativo, probo, honesto, costuma empregar na administração de seus próprios negócios, cuidando como se fosse seu. É esse nível de diligência. E modernamente, essa diligência a gente está trocando como todo homem ativo e probo por como todo bom administrador ou administradora. Como todo bom administrador de acordo com as técnicas de administração. E por isso que a gente pode quebrar esse dever de diligência em subdeveres. Então, um administradora diligente é um administrador que se qualifica para o cargo, é um administrador que toma decisão informada e refletida. Então, quando você aprovou uma operação,
você tem que ter capacidade de demonstrar que você aprovou aquela operação com base em informações que você considerou suficientes para formar o seu juízo de valor. Se você achou que não tinha informação suficiente, você consegue demonstrar que diligenciou para obter essas informações e tomou sua decisão de maneira informada e refletida. Significa que você leu o material, você discutiu com os pares, você realmente analisou alternativas e consequências e tomou uma decisão informada e refletida. Esse negócio de informada e refletida é o que a CVM usa muito para punir. Tá? A decisão tem que ser informada, refletida e sem conflito de interesse. Tá? Outra questão, o dever de vigiar e monitorar. E a gente não vigia e monitora andando pelos corredores da empresa, embora também seja importante. Tá? Mas como é que eu demonstro que eu exerci meu dever de vigiar e monitorar? Por exemplo, se vocês pegarem as competências do Conselho de Administração, está na lei, compete ao Conselho fiscalizar a diretoria. Está exatamente assim. Como é que eu fiscalizo a diretoria? Como é que eu mostro para um julgador que eu fiscalizei? Só tem um jeito, assim, o jeito mais simples é você inserir ao longo do ano que você está avaliando. Primeiro, demandou da diretoria que ela implementasse uma estrutura de controles internos e gestão de risco. Você avalia a eficácia ou demanda que alguém avalie a eficácia dessa estrutura e diligencia para sanar eventuais deficiências. Então, eu não consigo imaginar um calendário anual que não tenha, pelo menos uma vez por ano, uma discussão da matriz de risco, que eu não me reúna com a área de gestão de risco. Essa área pode estar no COAUD, essa área pode estar separada, mas em algum lugar ela está, e tanto que você, como conselho, está diligenciando para ter a melhor estrutura de gestão de controle interno de gestão de riscos possível dentro do porte de maturidade da empresa. Mas o assunto tem que estar lá. E aí, uma vez que você está se reunindo periodicamente com esta área está trabalhando na matriz de risco, nos controles internos, na gestão de riscos, e, portanto, inclusive na captura dos riscos emergentes. Então, no passado foi corrupção, depois foi controles internos, depois veio dados, agora nós estamos falando muito de cyberataque, mudança climática, amanhã vai ser outro. Então, se a sua estrutura está funcionando e você está acompanhando isso de maneira rotineira, você vai estar acompanhando isso. Então, aqui esses dois estão em verde de propósito, é decisão informada e refletida e vigiar e monitorar de acordo com as boas técnicas de administração. Né? Dever de investigar. Se você tem um red flag, um sinal de alerta, e você tem que atuar. Dever de intervir e dever de assiduidade. Então, esses são os subdeveres. Ô, Richard, mas concorda que, de qualquer jeito, a gente sempre vai trabalhar confiando em alguém. A gente confia na diretoria, a gente confia no parecer do auditor, a gente confia no parecer do advogado, de alguém que a gente concorda. Não tem como você administrar uma empresa sem confiar. Ô, Luísa Lage, assim, não queria, pensei que ia direto, mas não me resisti a fazer uma pergunta. Até onde vai, Luísa, o direito de confiar? Sim, intuitivamente. Eu não tenho. De fato, primeiro que o conselho. Não dá para dizer que o conselho é inimigo da diretoria, pelo amor de Deus. Quem elege a diretoria é o conselho. Né? Mas até onde vai o direito de confiar? Até onde se você tiver que se defender, Luísa, falar, poxa, mas eu confiei no parecer do auditor, eu confiei no comitê de editoria, eu confiei na. Até onde vai o seu direito de confiar? É meio subjetivo, né, também. Mas ele tem que demonstrar que ele, alguma coisa, ele leu, refletiu, investigou, né? Não é só confiar, né? É exatamente isso que ela fala. A lei, quando ela quebra isso, ela quebra da seguinte maneira: são alguns atributos. Um é, para eu dizer que você pode, para eu aceitar o seu argumento que você confiou em alguém, primeiro eu vou olhar a qualidade desse alguém que você indicou. Quando você montou como diretoria, quando você contratou o auditor, quando você contratou o parecer, essas pessoas eram adequadas para as funções, ou você contratou um criminalista para dar uma opinião civil, ou você contratou uma auditoria completamente inadequada para uma operação gigante. Então, guardado o assessor, se você deu a este assessor as informações suficientes para tomar decisão, ou se você sonegou parte da informação porque sabia que se desse toda a informação, talvez você recebesse uma resposta que não te agradasse. E por fim, aí na linha que você colocou, Luísa, para eu dizer que confio, eu preciso demonstrar que eu li, que eu discuti, que eu compreendi, às vezes alterei, e tá ok, uma vez que eu entendi, concordei, que a minha atuação tem uma nexo causalidade, que a minha atuação é compatível com, a, com o parecer que eu recebi. Né? Sinais de alerta tem que atacar e boa fé.
Leila, você pode ler essa decisão, por favor? Essa decisão é muito legal, do caso HRT. Acho que ela elucida bem esse dever de até onde vai o direito de Ah, confiar. a jurisprudência dessa casa tem tomado cuidado para impor limites à defesa baseada na confiança em terceiros. O administrador tem a obrigação de analisar criticamente as opiniões que lhe são fornecidas, não podendo se valer do direito de se fiar na opinião de terceiro, caso essa possua problemas identificáveis prima facie ou na hipótese de conhecer outros fatos que indiquem que esse não é ou não é mais a mais adequado. Ou seja, você confia e você tem o direito inalienável de confiar, mas é uma confiança com certo criticismo, de olhar, de discutir, de ler, né? Que foi o caso, por exemplo, do Banco Pan-Americano, que eu também cito na aula. Gosto de citar esse caso. Por quê? Porque era uma fraude contábil, o conselho se defendeu alegando que nunca foi alertado do risco de fraude, mas a CVM detecta que ele estava sendo alertado das deficiências dos controles internos. E foi a primeira vez que a CVM marcou posição dizendo que sistemas de controles internos de riscos ineficazes constituem violação do dever de diligência. Ou seja, a gente sempre fala que o conselho tem que olhar para frente, farol alto, e é verdade, olhar estratégia, mas ele não pode deixar de olhar para o oversight, controles internos, para o programa de integridade, de ética. Então, a gente tem que sempre tentar. A mesma coisa red flag, essa outra decisão, dê uma lida só na parte vermelha. Uma vez detectar sinais de alertas que levam o administrador a suspeitar de que algo não está correto, incide sobre ele o dever de investigar. Então, com isso a gente fecha um pouco o dever de diligência. Então, quando a gente falar como eu falei, o administrador ou ele está deliberando ou ele está fiscalizando. Ser diligente no deliberar é demonstrar a capacidade que você deliberou de maneira informada, seja porque você discutiu com pares, seja porque você, primeiro, que recebeu informação suficiente para tomar decisão, discutiu, usou comitês, usou o que estava na sua disposição, decisão informada, refletida, sem conflito de interesse. E do ponto de vista de fiscalizar, de monitorar, de oversight, programa de integridade, compliance, sistemas de controles internos de gestão de riscos, matriz de risco, acompanhamento disso, avaliação da eficácia dessa estrutura. Se isso está na sua pauta anual, você já está muito bem posicionado para dizer que foi diligente nesses assuntos. Mas não basta só ser dirigente, né? Você tem que ser leal. Acima de tudo, você tem que ser leal à companhia, né? Tanto que quando a gente diz que o julgador não tem que olhar se a operação deu prejuízo ou não, ele tem que olhar só a forma que você deliberou, mas isso se eu tiver convencido da boa-fé. Agora, se tiver deslealdade, ela não é aceitável. Então, o administrador tem que servir com lealdade à companhia e manter reservas sobre seus negócios. Então, aí não vou ler aqui, mas está na lei, depois eu passo esse material para vocês, o cabeçalho fala qual é o artigo correspondente da lei, tá? Mas você não pode se omitir na proteção da companhia, enfim. Um exemplo clássico, o Roberto Duque, o Paulo Roberto Costa e o Roberto Duque receberam propina para aprovar a ampliação dos orçamentos de Abreu Lima. É uma deslealdade clássica. Você recebeu um dinheiro, uma vantagem indevida, para fazer a companhia contratar algo que ela não precisava ou pagar mais para aquilo que ela precisava. Então, acho que é muito óbvio a lealdade. Então, eu tenho que ser diligente, eu tenho que ser leal, e eu não posso tomar decisões com conflito de interesse. Ou seja, o administrador está vedado que ele interfira em qualquer operação que ele tiver interesse conflitante para a companhia. Ele tem que cientificar os demais administradores que ele está conflitado. Isso significa, Richard, então, que a companhia não pode aprovar uma operação que um administrador está conflitado? Não. É que quem vai aprovar essa operação são os demais administradores, não ele. E os demais têm que se certificar que estão aprovando essa operação em condições de mercado. Tem um caso famoso aí da CVM, que multou o Ike Batista em 150 mil por conflito de interesse. Por quê? Porque ele teria aprovado a quebra do contrato de energia entre a MPX de Energia e Mineração e ele estava nas duas pontas do negócio, né? Tem muita discussão sobre isso. E o último dos deveres é o dever de informar. Isso só para capital aberto, né? Na capital aberto você tem que informar as participações societárias que você tem, que a CVM quer monitorar se você está comprando, vendendo com Insider Information, e tem a questão da divulgação de fato relevante, né? Os administradores a diretoria tem que comunicar fato relevante ao mercado, porque
isso, além de gerar responsabilidade civil, pode, no caso do Side Information, é crime pela legislação tributária, mais uma vez, nosso amigo Ike aí, condenado, né? E por fim, olha, por fim agora, né? O último dos deveres, então eu falei que você tem que ser diligente, você tem que ser leal, você tem que votar sem conflito de interesses, tem o dever de informar, e tem esse que nem sempre as pessoas entendem o que exatamente ele significa, mas basicamente cada órgão societário foi criado por uma razão, e é dever do órgão fazer com que esse órgão, o dever do administrador que estiver ocupando o cargo naquele órgão, faça com que aquele cargo cumpra suas atribuições sem desvio de poder. Mas fica mais fácil a gente ler o que diz a lei. Cecília, consegue ler para mim? Esse está na lei desde 76, mas olha que interessante. Lê para mim, por favor, Cecília. Cecília Andreucci, vou lá. O administrador deve exercer as atribuições que a lei e o estatuto lhe conferem para lograr os fins e no interesse da companhia, satisfeitas as exigências do bem público e da função social da empresa. Cecília, olha que interessante. A questão da função social da empresa é um dever do administrador buscar já desde 76. Quando você ouve essa função social, o que te vem à mente? Rapidamente, intuitivamente. A razão de que ela foi criada e o papel que ela cumpre na sociedade. Então, olha que interessante, até 20 anos atrás, 10, 15, até pouco tempo atrás, dentro de uma lógica do contexto de capitalismo de shareholders, a razão de ser do administrador é gerar retorno para o acionista. E portanto, cumprir o interesse da companhia é fazer ela dar lucro, porque uma empresa lucrativa remunera o administrador, o acionista, contrata empregados, paga salários, paga imposto, contrata fornecedor, que contrata pessoas e paga imposto. Então, e a gente agora é impactado pela Mundo ESG, e isso vai dando um novo contorno a esta função social. Ainda que a questão do ESG tenha um backlash aí, contra-ataque, mas não vai mudar. A questão de sustentabilidade social, você pode trocar de letras, 3 letrinhas, mas não vai mudar, né? Então, hoje você já começa a vir uma litigância contra o administrador por questões de ESG. A Vale, que foi processada porque divulgou, a SEC entendeu que o relatório de sustentabilidade dela continha informações falsas sobre questões de ESG. Teve que fechar um acordo nos Estados Unidos. Esse caso aqui, que é muito interessante, perdão, que eu acho que ele vai refletir no Brasil em algum momento. Esse caso, para quem vocês são de RH, vão achar muito interessante, mas mesmo para quem não é. Foi a primeira vez que as cortes de Delaware aceitaram uma ação, olha só, uma ação de responsabilidade contra o chefe global do RH pelo assédio sexual e moral praticado pelo CEO. Opa, peraí, mas o diretor de RH está sendo processado pelo assédio do CEO? O que está por detrás disso, né? Foi a primeira vez que você vê um julgador, pelo menos que eu vi de maneira mais clara, porque ele não cuidou da cultura de não assédio. Era papel dele como chefe global implementar e zelar por uma cultura de não assédio, e os indícios capturados mostravam que os canais de denúncias não eram eficientes, que as denúncias de assédio, quando relativas a diretores, não eram apuradas, ou quando eram apuradas, não eram punidas. Fora questões como, por exemplo, festinhas todas as sextas-feiras, lá na diretoria, com bebidas, chamando a mulherada para subir para a festa. E a mulher faz o quê? Ela sobe ou não sobe? Vai ou não vai? E se eu não for, eu vou ficar fora? E lá, eu bebo ou não bebo? Dou risadinha ou não dou risadinha? Deixo botar a mão no meu ombro ou não deixo botar a mão no meu ombro? O que eu faço? Então, ao permitir esta cultura, as cortes aceitaram a ação contra ele, e lá foi um quebra de paradigma. Por quê? Porque isso significava que agora a diretoria também tem que vigiar, entre aspas, o outro diretor. No Brasil, a gente já tinha mais ou menos isso, quando você fala que um administrador responde pelo isso de outro, quando for conivente, quando negligência é descobrir, quando toma conhecimento, deixou de agir. Mas eu acho que isso aqui, gente, pega o caso das vinícolas. Estou terminando aqui, viu, Cris? Pega os casos da vinícola, de situação análoga ao trabalho escravo. Pega o caso do racismo estrutural do Carrefour. Pega o caso de proteção de dados. Assédio sexual e moral, Caixa Econômica. Então, até que ponto esses outros acidentes, que eu não estou dizendo que teve ou não teve, também eu
passo a ser responsável também por essa cultura do assédio, pela cultura do não racismo, pela cultura do não trabalho escravo, e inclusive na cadeia de fornecedores. Então a gente vai começar a ver uma subida de decisões vindas de você não monitorar a sua cadeia de fornecimento, de suprimentos, né? Seja pela lei, seja por questões contábeis, agora que é FRS, seja porque você... Então, isso é um crescente, tá? Porque no passado eu não olhava, depois bastava botar uma cláusulazinha no contrato, e agora já estamos começando a falar de due diligence de direitos humanos e ambiental como diretrizes europeias. E a mesma coisa da Caixa. Naqueles casos americanos, a gente vai fazer uma análise clássica, se teve culpa ou dolo de todos os seus atores, ou seja, quem que errou? Foi o Conselho de Administração e o Conselho Fiscal? Foi os guardiões do mercado de capitais, CVM? Foram os bancos? Foi a diretoria? Foi o auditor independente? Foram as ações de referência? Foi o comitê de diretoria? Foram os funcionários? Quem é aqui nesse jogo? Ora, a gente vai olhar se foi dirigente, se teve culpa ou dolo na diretoria que elaborou, no Conselho Fiscal, Comitê de Diretoria, no Conselho de Administração, que opinaram, no acionista, no auditor, independente. Mas isso é uma análise clássica. O que eu coloco para vocês é até que ponto, assim como aquele caso do McDonald's, também a cultura organizacional vai começar a ser elemento de responsabilização daqueles que são responsáveis por isso, né? O tom da liderança, ou seja, de que maneira você promove a cultura de conformidade e integridade, conformidade no sentido de compliance com a lei, e integridade no sentido de ética, de cultura ética, para fazer com que, independente das normas escritas, as pessoas que, como dizer assim, que estão agindo fora desse jogo se sintam muito desconfortáveis, aquilo é muito, muito fora da curva, né? Então, acho que era isso que eu queria passar de uma maneira muito rápida. A gente dá essa hora em 4 horas, né? Então, mas eu combinei com a Cris que a gente faria uma primeira passada rápida para setar todo mundo na mesma página, e agora a gente está super aberto aí para perguntas e respostas, e aí a Cris vai puxando aí. Não, obrigada, Richard. Eu acho que foi ótimo. Tem uma pergunta aqui da Cecília, a Cecília Andreucci, né, que perguntou se já foi julgado o caso do McDonald's, né? Eu acho que não, né? Pelo Não, que você tinha me não, falado. não, mas não foi, mas lá teve uma questão interessante. Nesta mesma tentativa de tentar entrar com ação contra os membros do Board of Directors, dos conselhos. E aí a Corte de Delaware afastou, porque fiquei um pouco em dúvida, porque eu não conheço o caso a quadro, mas ali falou que alguns indícios não estavam chegando para o conselho, mesmo o conselho tendo diligenciado em relação aos controles internos. Mas ainda não julgou. O mercado todo está acompanhando isso nos Estados Unidos, tá? Porque até então o dever de oversight era do board. E a partir desta decisão, se ela for confirmada, também há um dever de oversight entre pares. Da Isso que diretoria. muda. Entre pares da diretoria. Mas não Eu está acho que, julgado ainda, não, Cecília. mas eu acho que um outro caso que já chegou num acordo foi o caso da Boeing, em que os conselheiros foram processados por não pelos acidentes aéreos em si, né, mas pelo fato de não terem feito o oversight das questões de segurança das aeronaves e do processo de fabricação. É que Então, ali, Cris, perdão, termina. não só ia dizer assim, né, que é um caso também onde você se vê ali num conselho onde tem um grau de tecnicidade, né, de entender questões que poucas pessoas conseguiriam ali destacar, mas o que foi pontuado é que não tinha um reporte para o conselho, não tinha uma pessoa que fizesse esse controle, que tivesse uma autonomia, uma independência, não tinha o whistleblower, não tinha alguns sistemas que poderiam ajudar o conselho a ter o red flag, né? E Olha, isso mas eu fez. queria explorar um Mas pouco vai essa lá. sua resposta. Essa sua resposta, ela pode bifurcar. Ela tem uma dupla materialidade, para usar o termo da moda, né? Uma é quando você pensa em controle de intervenção de risco, você pensa na estrutura de controle de intervenção de risco, né? Qual é a minha estrutura? A primeira linha, a segunda linha, a terceira linha, ou seja, eu tenho um órgão responsável. Primeiro, tem um tone of the top? Esse assunto está na pauta do conselho? Ou esse assunto aparece 10 minutos por ano na pauta do conselho? Então, como que o assunto controle de intervenção de risco está na pauta ou não está na pauta do conselho? Como o assunto programa de integridade, ética, tal, não está na pauta do conselho? Então, tom da liderança. Segundo,
tem ou não tem uma estrutura formal de monitoramento dos riscos e dos controles internos suficientes para minimizar as chances desses riscos acontecerem. Então, é um comitê de auditoria, é um comitê de ética, é uma auditoria. Então, quais são os controles na primeira linha do negócio? Qual a estrutura de apoio, compliance, jurídico, controles internos? Como é que se tem ou não tem auditoria interna? Então, eu estou falando de estrutura. Terceiro, eu estou falando de se eu também tenho alguém externo avaliando a eficácia dessa estrutura. Quarto, se teve um red flag de alguma deficiência da estrutura, eu estou atacando. Então, quando eu faço isso, eu deveria estar capturando esse risco da Borg, ou um risco de fraude, ou um risco. E se não capturei, ainda assim você vai ser absolvido, porque você também pode ser tão sofisticada a fraude, vai demorar para você pegar. Mas a gente sabe que quando você tem esse tipo de programa de integridade, programa de controle interno, primeiro, a chance de acontecer alguma coisa diminui muito, e se acontecer, aumenta muito a velocidade que você pega. Então, canal de denúncia independente. Então, esse é um lado. O outro lado que eu estou colocando, Cris, que é esse do McDonald's, é que essa estrutura toda que eu estou falando, ela captura vários riscos. Eu estou dizendo que o risco da cultura passa a ser um risco por si só. O não cuidar da cultura ética, o não também, ou da cultura de não assédio, é um risco tal qual ataque cibernético, tal qual mudança climática, tal qual financeiro, tal qual segurança do trabalho. É nesse contexto que eu acho que essa questão do monitoramento, eu estou insistindo muito nela, porque é a que mais gera responsabilidade dos administradores. A gente sabe que a missão do conselho é olhar a estratégia, é olhar os grandes negócios, mas cá entre nós aqui, alguém já viu algum conselheiro ter o bem bloqueado porque não aprovou a missão? Assim, não conta para ninguém aqui lá no BGC. Já viram? Já viu? Missão, valores, já viram? Não. Então, a gente sabe que isso é super importante. Mas vamos olhar o que mais causa a responsabilidade do administrador é fraude, tributário, trabalhista, etc. Então, olhar essa questão da gestão de riscos no programa de integridade, controles internos, matriz de risco e capturando esses riscos emergentes, dentre os quais questão cultural, cultura de não assédio, etc. Então, dá para fazer várias bifurcações do mesmo tema, tá? Não, perfeito. Mas eu vou passar a palavra aqui, que já tem um monte de gente com a mão levantada. Kátia. Olá, bom dia. Desculpem Bom que minha dia. conexão está muito ruim. Obrigada, Richard, aí pela aula. Eu entendo que a Lei 6404, ela rege as SAs, é a Lei das SAs. Eu acabei de assumir agora uma posição num Conselho Municipal de Meio Ambiente, em uma cidade que tem muitos processos com o Ministério Público por conta de licenciamento ambiental. Eu queria ouvir sua recomendação de quais leis você acha que eu deveria prestar atenção, atentar, dar uma estudada, pensando nessa minha posição. A lógica, Kátia, a lógica da responsabilidade não muda nem no poder público. A única coisa que eu vi que muda é associações sem fins lucrativos, em que você não tem a tal da responsabilidade objetiva. Depois eu vou responder para a Kátia primeiro, depois era bom a gente falar um pouco sobre ela. Mas eu acho que a lei de improbidade administrativa. Uhum. Então, você vai para o mundo de público. Então, acho que a lei da improbidade administrativa, com certeza, teria que ler, e elas não são expert de direito administrativo, mas os princípios da impessoalidade, os princípios do direito administrativo, e no caso de conselhos municipais, ter certeza de ter uma bela secretaria de governança. Isso é muito comum nos órgãos estatais, a Cris esteve lá há muito tempo, sabe? Que ajude a ter esse monitoramento. Agora, no fundo, é a decisão informada, refletida, sem conflito de interesse, com lealdade. É isso que você tem que fazer. E cumprindo as suas atribuições. Ou seja, assim, não sei como é que vocês fazem calendário anual. Eu vou dizer como é que eu faço calendário anual. Por que eu falei para vocês que eu gasto muito tempo no calendário anual? Porque eu quero ter certeza que ao longo do ano eu cobri aquilo que era obrigação minha cobrir. Então, quando você pega um conselho de administração, e com certeza é o seu caso também, cara. Você pegar qualquer órgão, está lá, em algum lugar, no estatuto ou no regimento interno, compete ao conselho de administração, por exemplo, aprovar orçamento, opinar sobre as demonstrações financeiras, aprovar, não importa, está lá. Pega aquelas atribuições todas, coloca numa planilha de Excel, e para cada uma delas, tipo, aprovar orçamento, copia e cola.
Depois, olha para cada uma delas e fala, olha, para essa aqui, que atividades eu deveria fazer ao longo do ano? Orçamento, eu vou aprovar ele em dezembro, mas como eu não consigo aprovar ele em dezembro, eu vou lá para outubro eu vou discutir as premissas, novembro eu vou discutir a primeira minuta, então, só aí você já ocupou 3. Demonstrações financeiras. Vou opinar ali em março. Poxa, mas eu consigo? Hoje em dia eu sou cobrado também para olhar se os controles... Então, eu vou me reunir com o Cláudio 3 vezes ao 4 anos, vou reunir com a auditora interna, auditora independente, vou olhar a fatriz de risco, eu já populou. E assim você vai cobrindo a... Faria a mesma coisa no público também, para ter certeza que você está cobrindo. Perfeito, Mas obrigada. não sou um expert no assunto, viu, Kátia? Não, eu gostei também da orientação de comunicar e ter certeza que sempre está comunicado em ata a sua divergência. Porque ali, como é um colegiado muito intenso e um conflito muito grande de interesses, eu acho que um ponto importante para mim vai ser sempre me certificar que as atas constaram qual foi a minha posição em relação a uma decisão Perfeito. municipal. É isso aí. Vamos lá. Alessandra. Olá, bom dia a todos. Obrigada, professor Blanchet. Eu vou trazer uma questão aqui para ouvir um pouquinho a sua percepção, professor Richard. Essa semana, a Universidade de Berkeley, ela faz vários grupos de discussão. Nessa semana, a discussão era sobre a responsabilidade do conselheiro em casos de homicídio climático. Esse foi o nome, né, do momento de debate. E isso muito baseado na decisão na Holanda em relação à Shell e nos Estados Unidos algumas questões já relacionadas à ExxonMobil. Então, assim, basicamente, estamos falando das indústrias de óleo e gás, talvez, né? E a pergunta que surgiu ali, para a qual basicamente ninguém tinha resposta, e por isso eu só queria trazer aqui para um debate e ouvir um pouquinho sua percepção, era a questão da responsabilidade dos conselheiros por aprovarem estratégias de crescimento e não alternativas de crescimento em relação a essas companhias pela sua atividade potencialmente poluidora e responsável pelo aquecimento global. Então, a questão é muito mais não de risco, mas assim de aprovação, responsabilidade dos conselheiros na aprovação destes planos de crescimento nessas companhias. Não sei se o professor gostaria de falar um pouquinho sobre isso. Então, vamos lá. Você sabe que teve uma ação da Climate, chama Climate Earth, esqueci o nome dela. É uma entidade sem fins lucrativos, uma ONG inglesa, Climate Earth, e o Climate Earth, sei lá, não lembro, depois eu falo para você. Ela entrou com uma ação ela está sendo financiada, tem uma litigância climática crescente no mundo, em que você tem, inclusive, fundo de investimento bancando os escritórios de advocacia para entrar com ações. Então, entraram com uma ação contra os membros do Conselho de Administração da Shell, porque eles não teriam, porque as metas climáticas que eles estavam colocando não eram realistas e eles não estavam atuando para minimizar. Eles perderam essa ação, tá? Então, é algo em disputa. Mas o que a gente vê nessa questão climática primeiro, os eventos extremos, tudo está acontecendo no Brasil. Eu tô como presidente de uma conselho consultivo da empresa de navegação no norte, tá? Para quem é do agro aí, talvez não sei se alguém soube, mas teve uma disputa de preço entre o agro e os tradings. Então a produção não escoou rápido, né? Agora normalizou, falou, agora vamos escoar. Madeira secou. Madeira secou. Não vai passar barcaça lá. Não chega nem para abastecer os ribeirinhos e muito menos para escoar a produção. Vai ter que descer lá para Santos. Um custo de frete enorme. Então, eu acho que quando a gente pensa em mudança climática, eu acho que vamos fazer algumas ondas que vão chegar primeiro. Aliás, o Ministério Público do Brasil soltou um manual de litigância climática. Como o Ministério Público deveria atuar para pressionar, processar. Então, acho que mas a gente tem vários anos. O primeiro, mais óbvio, na matriz de risco, aí voltei para a matriz de risco, tá? Quanto que a mudança climática, se você pode ser o mais negacionista do mundo, eu não quero entrar nesse adjetivação aqui não, tá? Só estou dizendo assim, você pode ser quem você quiser,
Mas eu, no mínimo, não acredito que eu possa fazer nada para mudar o clima, se é bobagem, o mundo sempre mudou, blá, blá, não importa. Mas eu, na minha matriz de risco, eu tenho que considerar. E se secar? E se eu for impactado? Quais são as medidas que eu estou fazendo para isso? Então, isso de cara já gera responsabilidade se você não considerar. Assim como cyber-ataque, etc. Dois, agora vai impactar no reporte, principalmente capital aberto, que é a partir de 26, você tem que, a administração financeira, como ela está capturando pela S1 e S2. Tá? Terceiro, na tomada de decisão, quanto que você está levando em consideração os impactos da mudança climática. Quarto, amanhã vai vir a questão do DIRES na cadeia de fornecimento de sustentabilidade. Quinto, que é essa que você está colocando, que é quanto que é a externalidade para fora, dupla materialidade. Materialidade é o impacto que eu recebo e o impacto que eu causo. Quanto que a minha decisão, embora esteja no interesse da companhia, ao ela ir para um setor que gera uma externalidade negativa, eu teria responsabilidade. Eu acho que eu não estou vendo isso acontecer tão cedo. Eu acho que essa seria uma tendência para a gente olhar como é que vai evoluir mais para frente. Mas todas as outras que eu estou falando, que vão acabar impactando intuitivamente na última, né? Então, sem contar a pressão de regulador, né? Então, não é uma resposta tão direta, viu, Alessandra? Desculpa, mas é um pouco do que está vindo por aí na questão climática, tá? E Obrigada. eu acho que vale aqui fazer a propaganda do guia de responsabilidade dos conselheiros na questão do EFRS S1, S2, que foi coordenado pela Gabi Verdade. Blanchet. E Ficou lá eu acho que ótimo. ele discute bastante como vai mudar, né, essa questão do olhar sobre esses temas, inclusive a construção de cenários, né, como o Richard falou, de cenários se secar, se não tivesse acontecer, e como cada um desses riscos vai ter um impacto na sua divulgação, nos indicadores que você acompanha, mas também na demonstração financeira, né? Então, acho que vale a leitura ali, porque ele é um roteiro ali bastante importante de como começar a olhar essa questão de maneira E quando mais você faz assertiva. aqueles standards, Cris, bom ponto. Obrigado. Sabe que quando a gente fala aqui os deveres do administrador de ser diligente, leal, sem conflito de interesse, no interesse da companhia, como a gente fala que é um padrão de conduta, a letra da lei não muda, mas o que é ser diligente, por exemplo, muda. Por exemplo, ser diligente no passado para aprovar uma demonstração financeira era ler o relatório, era ler a demonstração financeira, e quando tinha auditor independente, ler o relatório do auditor independente. Se não tinha nenhum red flag, acabou o assunto. Hoje não. Ser diligente para aprovar as contas, eu vou ser cobrado para olhar a eficácia dos controles internos, como é que estava a questão de fraude, como é que eu estava capturando os riscos, para ter um pouco mais de certeza que montar a estrutura adequada. Então, ser diligente para aprovar as contas no passado era uma coisa, a letra da lei não muda, mas a conduta muda porque ela acompanha a evolução da técnica administrativa. Mas se você fizer o básico, lá o mínimo, você vai ganhar. A mesma coisa no climático. Esse guia que foi lançado, ele é um indício de boa técnica, e que os juízes vão olhar qual é a melhor técnica para isso. Então, quem fizer aquilo que está no guia, provavelmente vai estar em posição super boa para se defender. Vai ganhar. Não, legal. Aaron. Grande Aron, que saudade, meu caro. Tudo bem, Richard? Bom dia a todos e todas. Richard, duas questões. A primeira é, quando a gente fala de todo esse sistema de gestão de riscos, compliance, controles internos, auditoria interna, auditoria externa, sabe? Esse ecossistema todo de controles, as coisas são muito objetivas. Mas quando você usa a palavra integridade, o que é uma empresa íntegra? Quer dizer, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o conceito de integridade e se ele está, de alguma forma, expresso na lei. Essa é a primeira pergunta. E a segunda é o conflito. Você falou do S, né, da função social da empresa, que está lá na lei desde 76, essa onda é ESG agora, espero que permaneça. A questão de equidade, né? Então, ou seja, nem tudo que é legal é moral. Então, as empresas, em geral, sem particularizar, elas, em geral, praticam salário de mercado. E as remunerações de entrada das funções de menor complexidade são muito baixas, tá certo? Não dá para afirmar que se caracterizem como remuneração digna, salário justo, né? Questão da equidade, da distribuição da riqueza gerada pela empresa.
Como é que você lida com essas duas coisas? Integridade e, eventualmente, ações legais, mas que de moralidade discutível. Vou começar pela última, né? Que é mais fácil responder. Aliás, as duas são fáceis de responder, difíceis de fazer, mas vamos lá. Equidade. Eu não, se não tiver na, você não, você não, se não tiver na lei que eu tenho que, tipo assim, vamos supor que amanhã fala assim, o maior salário, a maior diferença de remuneração entre a base, quando não pode ser mais do que 20 vezes. Não vai gerar mais responsabilidade por conta disso. Se eu cumprir o salário mínimo, se eu paguei minha verba trabalhista, e eu ainda assim remunero o meu CEO 400 vezes maior do que a base, é um problema de um país injusto, de empresa injusta, e é muito difícil de mexer, você que foi de empresa sabe, porque é muito fácil falar para fora. Agora, quando o diretor, a diretora e a gente se inclui nisso, tenta para negociar nosso salário, a gente vai, se puder ganhar 150 mil por mês, a gente vai ganhar. Se ele puder ganhar 200 mil por mês, a gente vai ganhar. Se a gente quiser ganhar 2, 4, 5 milhões de bônus por ano, a gente vai ganhar. Eu não vi ninguém falar o seguinte, eu me recuso a ganhar 3 milhões, 2 milhões, 1 milhão por mês de bônus. É a dupla moral, né? Assim, eu sou contra, brigo, mas o sistema, eu não consigo contratar alguém no mercado se eu não pagar isso para ele, e eu também não consigo ter margem se eu aumentar o salário. Então, essa disputa eu vivenciei também. Quando a gente discutia aumento do sindicato, do síndico coletivo, cada ponto percentual era um impacto brutal nas margens da companhia. E era aquela briga de foice. Mas em nenhum momento alguém parou para olhar que o CEO estava ganhando 300 vezes mais, ou que o diretor ganha 200 vezes mais. Porque aí é outra discussão. Poxa, não vai pagar 10 bônus esse ano? Não vai pagar 7? Tô puto, vou sair. É a mesma pessoa que está aqui fora. Então, acho que isso é uma questão de evolução do país e com legislação. Legislação que fala que não pode ter salários desiguais e posições iguais. Mas eu não acho, Aron, que gere responsabilidade do administrador enquanto não estiver na lei. Tá? Então, do ponto de vista de responsabilidade do administrador. Tá? Pode ser imoral, mas não é ilegal. Se não é ilegal, não gera responsabilidade. Tá? Então, a gente vai lutar por outros meios. Tem que lutar por legislação e por educação para que fique mais caro contratar mesmo. E aí você vai ter que começar a achatar, como aconteceu nos países desenvolvidos. Achatou a diferença. Então, acho que é por aí. Então, pode ser imoral, mas não é ilegal. Tá? Dá para ir para essa função social? Ainda não chegamos lá, tá? A outra pergunta da ética, eu acho que essa está mais madura. Depois da Lava Jato, tudo bem, você tem uma Americanas aí que voltou a acontecer e vai acontecer sempre, mas vamos lá. Primeiro, os sistemas de controle interno, integridade, o primeiro pilar de qualquer sistema de integridade é o tone of the top. Então, de fato, se a alta administração não está comprometida em você enxerga o item cultura ética na pauta do conselho, e não que ele criou só porque ele tem um check in the box. E aí você costuma capturar isso. Primeiro, canal de denúncia super eficiente e autônomo. Então, quando você entra na empresa, você começa a olhar, o canal de denúncia não é autônomo, o reporte dele está errado, as denúncias não são processadas. Ali você gera a responsabilidade do administrador. Então, eu acho que isso vai começar a acontecer mais e mais. Tá? E a segunda é treinamento, né? A gente conscientizar as pessoas. Porque, de fato, não tem governança ou estrutura de controle que resiste à falta de ética. Não tem. Mas eu acho que aí o caminho ainda é treinamento, conscientização, verificar, começar a punir se aquele assunto não está na pauta do conselho, significa que ele negligenciou no assunto. Poxa, mas não, nunca apareceu. Eu olhei as 15 atas suas, no assunto não aparece. Não tem treinamento. Agora, se o cara quiser sacanear. Agora, de qualquer jeito, mesmo assim, Aaron, olha que interessante. Quando você tem essas estruturas fortes, e o canal de denúncia forte, etc., a chance diminui. Mas é isso, cara. Infelizmente, a gente ainda vai ter. Mas eu acho que as estruturas. Só uma observação. Você fez só uma afirmação que você fez que eu respeitosamente discordo, né? Você falou que nos países desenvolvidos esse assunto da falta de equidade na área de remuneração está resolvido. Nos Estados Não, Unidos, o gap só aumenta desde a década de não, 50. sim.
Mas estou falando mais nos países europeus, Canadá. Verdade que se tem uma dimensão. Minha família toda mora no Canadá e, porra, é uma base com a ponta, mas os Estados Unidos sim, os Estados Unidos é o contrário. Ele está indo para um caminho diferente, concordo. Ok, obrigado. Cecília? Acho Oi. que Richard, eu sempre aprendo muito quando te escuto. Eu queria fazer uma pergunta bem focada relacionada a canal de denúncia. E partindo daquele exemplo que você trouxe, que todo mundo conhece, que é o caso da Caixa, enfim, atuando em comitê de auditoria, né, tem uma responsabilidade sobre o canal de denúncia e, eventualmente, existem casos que chegam para a discussão em função da matriz de alçada no próprio comitê e é feita uma discussão e tomada uma decisão em torno do caso. Decisão essa que não necessariamente pode ser a demissão. Pode ser, por exemplo, um tipo de advertência, ou um treinamento, ou uma orientação, ou um compromisso, não necessariamente uma demissão, dependendo do que se trata, enfim. O que eu queria, e esse tipo de coisa não vai para a ata, né? Porque são sempre casos confidenciais, o caso fica registrado na gestão em detalhes, mas não fica registrado detalhes da discussão na ata. Queria entender um pouco de você, como fica a responsabilidade dos administradores, dos membros do comitê de auditoria em especial, que é para onde muitas vezes essa discussão acaba desembocando, vis-à-vis um escândalo, né, surge, houve a discussão e se avaliou nessa discussão pela não demissão e pela não denúncia. Eu sei que tem situações que a gente é obrigado a denunciar, mas eu queria ouvir um pouco você nessa situação. Então, Cecília, infelizmente, isso é muito caso a caso. Mas vamos lá. Quando chegou uma denúncia do conselho, com áudio, e, primeiro, dependendo da gravidade da conduta, da denúncia, ela pode gerar uma investigação. E o investigation, no forense, você vai contratar uma empresa de forense, vai contratar um escritório de advocacia, e normalmente é esse escritório de advocacia que contrata o forense, porque ele tem sigilo do ordem profissional. E aí, eu estou no comitê de investigação hoje, tá? Num caso. Então, você contrata o advogado, ele contrata o forense, captura os dados das pessoas, computador, celular, tudo, faz uma investigação, a gente faz as atas. Essas atas estão arquivadas no próprio escritório de advocacia, numa plataforma que dá para acessar, mas não está público lá. E as nossas atas oficiais são muito secas, né? Tá? Mas a gente tem onde está guardado tudo. Então, eu acho que a mesma coisa, eu acho que em qualquer investigação, você tem que ter um lugar onde você guarda aquilo, até por questão de sigilo de dados, né, disposição, e a ata oficial, ela vai seca mesmo. Ela vai. Agora, qual nível de guardar depende muito do caso. Às vezes é o caso de um cara que xingou o outro. Então você vai guardar. Eu estava até uma época assumi uma posição de diretor de governança do Paulistano, lá também implementou o canal. Tem vídeo, tem depoimento, tem na investigação, sem ser forense, né? Também é onde você guarda tudo isso. Assim, eu acho que também ajuda também os contratos terem claro que pode ser monitorado. Então, mas eu acho que é caso a caso. A ata oficial está mais seca, não tenho problema com Paulo, isso, pelo contrário. antigamente Mas eu acho que. abraçavam, não sei o quê. A gente Lúcia, não você tem está essa com o coisa. microfone Às aberto. vezes, Sheila não é demandado e também vai lá. Larry. Então, eu acho que é o seguinte, para ser mais direto, Cecília, eu não vejo problema da ata ser mais seca, às vezes ela é importante que seja, né? Foram discutidos certos relatos e tal, mas em algum lugar você tem que ter notas da ata que estão em lugar, uma guarda mais reservada na companhia. Tá, mas só a minha pergunta, ela passava o seguinte, do mesmo jeito que a gente prova diligência em questões de fraudes, etc. e tal, no caso de canal de denúncia especificamente, havendo um questionamento legal, se o COAUD demonstra de diligência que houve uma investigação, que houve uma discussão, mesmo que necessariamente a decisão final não tenha sido Sim, a melhor, perfeito. eu já
me garanto do ponto de vista de responsabilidade? Essa é a minha questão. Não, e é exatamente isso, porque não muda. Lembre, Tá. decisão informada, refletida, sem conflito de interesse. Você tomou uma decisão informada, refletida, ok, não é ilegal, e fez o monitoramento adequado, dado que o seu áudio monitora essa questão, monitorei, tanto é que eu recebi, tratei, investiguei, discuti, tomei uma decisão. Ah, eu acho que você errou, você tinha que ter jogado por justa causa. Não, aí você entrou no mérito da decisão. O mérito da decisão não é passivo de punição. Passivo de punição é a forma como você deliberou, e a forma como você deliberou e fiscalizou, a não ser que tivesse má fé. Não tendo má fé, você estaria protegido. Ok, obrigada. Senão o juiz estaria fazendo um second guess em cima de você. Assim, aí acabou, o mundo acabou. Então, acho que Ok. não. E eu acho que para contribuir nessa questão do arquivamento, né, eu também estou em alguns comitês de auditoria, já tive que lidar com esses casos, e a gente registra muito com números, né, assim, o número do processo, porque tem um número, geralmente sistemas de canal de denúncia geram um número, e esse número está conectado com discussões, eventualmente, do comitê de ética ou do comitê de integridade, e aí você vai conectando por esse código para não ter que expor demais nas atas ou entrar em muitos detalhes, porque aí tem um processo, né, como o Richard falou, arquivado com Boa toda ideia. a investigação, né? Então, você se refere ao número que você discutiu no comitê de auditoria, tomou as providências, ele está refletido nos E vai documentos ter um relatório, internos né? e Vai ter o tem um relatório relatório completo que Isso. fica arquivado, para não ficar circulando essas informações Mas é que o além de relatório, às informação. vezes ele pode estar lá na gestão e não garante que o COAUD discutiu isso, né? Não, Ou então, se num você canal, correr. num canal adequado, ele não estaria lá na gestão propriamente dita. Teria um comitê Não, no sim. menor dos Na mundos. gestão No que eu digo, tem comitê, a área responsável por Você tocar, perfeito. sim. no Não, mas é portal de isso Não, aí. governança. Acho que o assunto é. fechou. Acho que está certinho. Acho que está protegida e tem mecanismos para você não se expor na forma de fazer a ata e ter aprovado que você foi diligente. Ok, obrigada. Pedro, Parabéns ao WCD, Richard, sempre bom te ouvir, parabéns. Duas questões. Uma é clichê, a gente ouve com muita frequência. Eu estou em conselho consultivo, eu não tenho risco pessoal, não tenho risco patrimonial. Queria ouvir como é que você responde a isso. Segundo, a atuação de conselheiro, considerando duas hipóteses. Uma, eu estou representando um investidor relevante que tem uma posição muito clara de como tocar o negócio. Como é que eu atuo lá dentro do conselho? Eu estou dentro de um conselho onde tem um conselheiro que defende uma posição de um acionista relevante. Como é que eu convivo com essas duas situações? Então, são duas perguntas. Vamos lá. Vou começar pela última, que é mais fácil, que foi a última que eu ouvi. Depois, se eu esquecer da primeira, você me ama. Então, acho que eu passei um artigo, como eu passei muito rápido, o que ele diz? Os administradores devem atuar no interesse da companhia, independente do interesse dos que o elegeram. Ponto. Então, a letra da lei é claríssima. Portanto, se você atuar em favorecimento da pessoa que te indicou, seja o fundo, seja o controlador, seja o minoritário, você vai responder, você corre risco de responder pessoalmente. Agora, vamos sair da lei, vamos para Nelson Rodrigues, a vida como ela é. Então, diria o seguinte: três cenários aqui para a gente pensar junto, tá? Vou pensar, construir isso junto com você. Cenário 1, ilícito, negócio de favorecimento, transações de parte relacionada de forma não equitativa, aprovações de matéria claramente contra o interesse da companhia. Então, se eu estou diante de um ilícito, roda quem mandou, roda quem cumpriu. Roda quem mandou, roda quem cumpriu. É abuso do poder de controlador, ou é abuso do poder de voto, ou é abuso de minoria, e é violação do dever de lealdade, violação do dever de diligência. Ponto. Não, Richard, agora estamos falando de não é ilícito. São opções. Vamos crescer de maneira orgânica ou vamos crescer por aquisição? Eu, pessoalmente, Pedro, entendo no caso que eu devia crescer por aquisição. Eu acho que tem que crescer por aquisição. Mas eu sei que o cara que me indicou, que eu conversei com ele antes dele me indicar, eu sei onde ele quer ir, ele quer crescer orgânico. Ele quer que sobe dinheiro para distribuir dividendo.
tá? Se eu não falar nada para ninguém, no meu interior, eu tenho argumentos justificativos para qualquer. Não vale a pena crescer por aquisição. Olha a descapitalização brasileira, olha os juros subindo, melhor aceitar no carro, é melhor, não vale a pena ser uma operação muito arriscada. Então, eu verbalizo de uma forma muito clara e fundamentada, não sendo ilícito, nunca ninguém vai saber qual foi o meu conflito interno, a vida vai seguir e nada vai acontecer. Por isso que o conceito de controlador, eu nem estou falando de orientação de voto, de acordo de acionismo, mas o conceito de controlador é aquele que, acionista, o conjunto de acionistas que, vinculado por acordo, tem o poder de eleger, prevalecer de maneira permanente na Assembleia e eleger a maioria dos administradores e efetivamente direcionar a companhia. Portanto, eu vou indicar para o conselho pessoas que pensam como eu, vão atuar como eu. Mas se a posição é lícita, se a posição são caminhos justificáveis, não vai dar nada, Pedro. Então, você tem que achar quando que você cruza a linha da fronteira em que você tem um negócio de favorecimento, ou um abuso de voto, ou algo que realmente foi desleal, foi negligente. E aí é caso a caso mesmo. Mas o fato dele defender posições que o controlador também defende, eu diria até que é algo inerente à função de ter um controlador, que é de eleger as pessoas que pensam como ele, que vão querer fazer como ele, por isso que ele escolheu aquelas pessoas. E é o conceito de controlador. Então, tem que tomar cuidado com inconformismo, porque eu sou minoritário, mas quando tem controle é porque o controle tem o poder de direcionar para onde a empresa vai. E tomar cuidado com as transações de partes fracionadas, não equitativas, ilegais. Então, Nelson Rodrigues e a lei. A lei é clara, no ilícito é claro, no resto, meu caro, Ok, vai acontecer o que você vê. muito Tá? bom. E Conselho a outra, consultivo. tá bom. Conselho consultivo, né? Eu tô presidente do conselho consultivo, tá? Eu acho assim, primeiro vamos entender como a vida toca, né? Como é que onde mais dá problema é tributário e trabalhista, né? Como é que o advogado trabalhista faz, Pedro? Ele vai na junta comercial, baixa lá a certidão lá, vê quem são os administradores, pega o CPF, o nome e passa o rodo. E tenta atracar contra todo mundo. Quando você está no conselho consultivo não estatutário, esse é o primeiro ponto. Quando ele é não estatutário, portanto, eu leio o estatuto ou leio o contrato social da empresa e não enxergo lá, não leio lá, não está lá que existe um conselho, você já praticamente saiu de fora de quase tudo. Seu nome não está na Receita, seu nome não está na junta comercial, seu nome não está numa agência reguladora, seu nome não está no lugar nenhum. Ok? Então, por aí já diminuiu 90%. Tá? Até porque tem um artigo da lei, o artigo 160 ou 161, não lembro direito, que diz que membros de órgãos técnicos e consultivos criados pelo Estatuto devem observar os deveres e responsabilidades dos administradores. O que significa que, se você criar um comitê de auditoria estatutário ou um conselho consultivo estatutário, ele tem os mesmos deveres e responsabilidades do administrador. O que significa que, naquelas atribuições que você colocou para ele, você tem que ser diligente, leal, sem conflito de interesse, atuar no interesse da companhia. Por isso que, se você me falasse que está entrando num conselho consultivo estatutário e que os poderes deles são fixar a orientação geral dos órgãos da companhia, orçamento, demonstração financeira, ou seja, é um conselho de administração cuspido e escarrado. Né? Richard, isso aí é um babaquice, ninguém vai fazer isso, tá bom. Então, o conselho consultivo não estatutário, ele não tem os mesmos deveres e o risco dele é muito menor. Você vai dizer que é risco nenhum? Não dá para dizer que é risco nenhum. Se você tiver Primeiro, eu acho que o seu regimento interno regulou esse conselho, deveria estar muito claro que é um caráter meramente opinativo. As atas têm que refletir uma questão meramente opinativa. E aí, para alguém querer responsabilizar você como se conselheiro fosse, ele tem que criar uma teoria do administrador de fato, que é muito complexo para ele usar. Então, para ser mais direto, se não for estatutário, Pedro, e o regimento interno estiver claro de que ele é meramente opinativo, e as atas assim ficam, para mim é algo opinativo mesmo. Eu acho que ele pode responder como qualquer um pode responder da empresa. O contador pode responder, um advogado que fez um parecer para advogado, mas não
a responsabilidade do administrador, muito menos aquela objetiva. O cara tem que fazer uma ginástica de prova para tentar mostrar que aquele conselho consultivo, na prática, é um conselho de administração disfarçado. Dá para fazer em tese? Dá, mas muito difícil, se você tomar esses cuidados. Cris. Então, o meu é mais um esclarecimento, Richard, porque isso serviu como uma, uma boa mudança que eu fiz num determinado conselho que eu atuava. Voltando aqui ao caso da Boeing, eu li um artigo que foi feito alguns anos atrás pelo marido da Leila, que me chacoalhou, e foi exatamente sobre esse assunto. E lá, Cris, o que dizia era o seguinte: por que que aqueles conselheiros foram processados? Porque claramente não havia um comitê de segurança numa empresa cuja operação era extremamente perigosa, claro, aviação. Uhum. E eu me peguei numa empresa do segmento de óleo e gás operacional, que a gente via, sim, os indicadores de segurança, mas não havia claramente um comitê de segurança explícito. E ali, então, eu solicitei que a gente, então, nomeasse, né, um comitê, na época, Comitê de Sustentabilidade, e ali também a gente passasse a ver com regularidade as questões de segurança. E foi graças a esse alerta do artigo do Eli Lória. E também, mais recentemente, numa outra organização que eu estou, numa outra empresa, onde eu sou conselheira de administração, também isso não era visto com o rigor necessário, e não tinha explícito nas atas que o Conselho estava olhando as questões de segurança. Então, gente, é só isso aí que eu queria lembrar a vocês, que esses casos eles abrem uma luz para nós como conselheiros bem interessante. Ô, Cris, mas conecta. Quando eu falo para vocês que o padrão de conduta evolui conforme evolui a técnica de administração, quando ele fala de uma decisão informada, de fato, pode ser que amanhã, para eu provar que eu tomei uma decisão informada, para aquele assunto que era tão delicado para aquela empresa, tanto que eu me certifiquei, por exemplo, de criar um comitê que olhasse com mais profundidade, com uma periodicidade mais adequada, e ainda assim eu me reúno com ele periodicamente aqui em cima. Ou seja, o nível de informação e como você chega nessa informação vai amadurecer com o tempo. Não significa que você precisa pedir comitê para tudo quanto é assunto da empresa. Você não vai trabalhar com 80 comitês. Mas a criação de um comitê de uma área-chave foi assim que o comitê de editoria foi ficando uma unanimidade. Então, faz parte até do processo de uma decisão informada. Claro, desde que você. Olha, aproveitando, gente. Desde que você não delegue para o comitê. O que eu chamo de delegar? O direito brasileiro não permite a delegação de poder. Então, quem é competente para aprovar a demonstração financeira é o Conselho. Quem é competente para fiscalizar a diretoria é o Conselho. Então, a gente só está dizendo que aquele assunto era tão importante, e dada a quantidade de assuntos que eu delibero, dado que eu me reúno no máximo uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, eu não teria tempo para olhar isso com profundidade. Então, eu crio um comitê que, sim, vai analisar, sim, eu tenho o direito de confiar nele, mas eu confio com criticismo. Portanto, eu estou interagindo, eu estou lendo os relatórios, estou discutindo, e aí sim, você chegou no ápice da decisão informada e refletida, porque você buscou informação, você criou o comitê, você interagiu com ele, tomou a decisão. Não tem por que você ser responsabilizado. Eu acho que só vou acrescentar aqui que em vários comitês de auditoria que eu já vi, tanto a área de governança, as pessoas insistem que o comitê de auditoria aprova. E eu sempre falo, o comitê de auditoria não aprova nada, né? E ele precisa ter tempo, né, comprovado em ata, de se reportar ao conselho, né? Porque senão também, né, eu acho Mas ele que recomenda, né, gente? ele Ele recomenda, mas ele não na- aprova, né? Assim, eu ele acho não que aprova, ele não mas tem uma. delibera do ponto de vista, né, se eu aprovei a demonstração financeira. Não, eu recomendo, eu avaliei, estou de acordo e recomendo que o conselho aprove, né? Isso é bastante importante, atenção ao detalhe nesse caso, né? E assim como não vai ajudar o conselho a falar que mais o comitê aprovou se ele não demonstrou o mínimo de interação para entender o que estava dentro. Claro. Agora, você sabe que essa discussão delibera, não sei o quê, ela tem uma discussão semântica aí, né? Ele não delibera, de fato, no sentido de que a decisão dele vincula, então ele não aprovou a demonstração financeira, mas há uma votação, que pode ser por Sim. 3-2, pode ser por 3-2, né? Então, no fundo, você
você acaba tem que regular a votação, etc. Mas é isso. Gente, tem 5 minutos, tem a Alciomar, a Juliana e a Adriana. Aí não sei se vocês querem falar em 5 segundos qual é o tema, e aí, Faço minha porque pergunta eu tenho rápida. uma lista de temas grandes que ficaram de fora, a gente vai ter que fazer um outro. Eu faço falei, minha roda pergunta viva, né? rápida, que é exatamente, acho que, o Richard, é exatamente, eu acho que para fechar esse assunto. Ou seja, fizemos a gestão de riscos, tal. Eu não levantei minha mão, porque eu não tive meus bens congelados, mas eu conheço sim algumas pessoas que tiveram bens congelados. E eu acho que para fechar é exatamente isso. Fizemos a gestão de riscos, como é que a gente resolve isso, né? No caso, eu conheço pessoas que tiveram os bens patrimoniais congelados por 5 anos, e a minha pergunta investimentos também podem ser congelados, e o que é possível fazer durante o período em que se é avaliado e é considerado, né, a isenção de dolo ou culpa? O que a gente pode fazer durante esse período? Bom, vamos lá. Pergunta de $1 milhão, né? Vamos lá. Acho que primeiro a gente falou muito de gestão de risco e controle interno, mas também não vamos esquecer da decisão informada e refletida, né? Então, decisão informada e refletida, monitoramento adequado com técnicas, etc. Aí você tem algumas técnicas de proteção patrimonial, né? Então, acho que a primeira é essa atuação com diligência, atas bem feitas, calendário bem feito, fluxo de informação adequado, discussão, comitês, red flag ataca. Então, isso aí. Sempre pode ser um risco que não está fora, não está mapeado. Não é porque se você está se reunindo está validando a matriz de risco e tem especialistas do comitê de riscos, da área de risco olhando, ele vai capturar o risco do momento. Ele vai. Tenha certeza que ele vai. Tá? Então, essa é a maior defesa que você tem. Porque credor, fornecedor, banco, CVM, Previc, TCU, se você mostrar isso, você vai ser absolvido. Ainda que você tenha um tempo de processo lá sofrendo. Tá? Bom, nesse tempo de processo, acho que tem uma medida clássica que é o GNO, é o seguro de responsabilidade civil do administrador, mas é um seguro, gente, é uma apólice. Então, você tem que ler a apólice que você está sentado em cima dela. Ela pode ser uma apólice que cobre qualquer coisa do mundo, mas tem um limite de indenização de R$10 mil. Você não tem apólice nenhuma. Ou você tem uma apólice que cobre 800 trilhões de dólares, mas tem uma lista de exclusão do tamanho do mundo. E, por exemplo, eu não indenizo violação de lei. Logo, o trabalhista foi para o saco. Você não vai ser indenizado por trabalhista. E também tem o gerenciamento do GNO. São cláusulas muito específicas que você tem que notificar. Então, às vezes você tem dificuldade de implementar. Então, GNO, mas é uma figura muito boa. A carta de indenidade, não aceita imposições de conselho, tem, no mínimo, meter uma cláusula no seu contrato. Pelo escritório aqui, a gente nunca tive problema assessorando o administrador a pedir essa cláusula e nunca tive problema com o cliente dando essa cláusula. Então, basicamente, é uma cláusula no seu contrato, poderia estar numa carta separada, em que a companhia se compromete a, caso aconteça algum problema desse, ela contratar advogados para te defender, pagar os custos dos processos, eventualmente dar até uma mesada enquanto você estiver bloqueado e te indenizar no final. Estas cartas de indenidade, elas têm uma pegadinha. O brasileiro é muito criativo. Então, em algum momento, eles escreveram o seguinte, porque no final delas, assim como no GNO também, falaram, mas se no final ficar provado que você é culpado, você vai me devolver o que eu te paguei e eu não vou te pagar mais nada. Nas cartas de indenidade, o mercado começou a ser tipo assim, salvo você, mandaram culpa pro saco, salvo você, má fé, fraude ou dolo. Salvo má fé, fraude ou dolo. Ou salvo má fé e dolo. Salvo fraude ou dolo. Ou seja, eu vou te indenizar independente de negligência, perícia e imprudência. Ou seja, a negligência está liberada. A CVM pirou com isso e soltou um parecer de orientação dizendo, olha, não, pô. Então, o mercado foi caminhando e trabalhou agora o seguinte conceito, que passa, as empresas às vezes colocam salvo culpa é dolo, e a gente costuma dizer salvo culpa grave, dolo ou má fé. Culpa grave, dolo ou má fé. Então, tem que ser uma culpa leve ali. Então, isso é importante. Depois tem os outros planejamentos que eu não vou falar aqui, podia ser uma aula só sobre isso, que é todos isso que a gente ouve, rol de patrimoniação com doação das ações para filho, reserva de usufruto, previdência privada, seguro de vida resgatável, trust, aí vai as esquizofrenias do Brasil por conta, principalmente de ambientar o consumidor trabalhista, tem um conceito ali de, que eu não falei hoje,
responsabilidade objetiva, que é se a empresa não paga, paga você. Na lei ambiental, na lei do consumidor é expresso isso, trabalhista isso é jurisprudência, com algumas decisões favoráveis para o conselho, mas aí fica para o segundo turno, viu, Cris? A gente esgotou, Ju, Adriana. Desculpa, a Cris. gente acabou o tempo. Eu até compartilhei aqui no chat um tema que a gente ia falar mais aqui. A gente tinha combinado, eu e o Richard, que foi a decisão recente da B3 sobre lojas americanas, né? A B3, lembrando que ela avalia o caso da perspectiva do regulamento do novo mercado, né? Ela não está olhando a questão do comitê de investigação, de outras questões, né? Puramente em termos de descumprimento do regulamento. E eu acho que vale a pena porque ela questiona, né, e discute bastante a questão do direito de confiar e a questão de qual a obrigação do conselho, estabelecer uma estrutura ou assegurar a eficácia da estrutura, né, que é um pouco ilustrando também os temas que a gente tratou aqui, mas tem vários outros que a gente não conseguiu, né? Eu acho que litigância, né, tem uns temas a mais aí para falar. Então, Cris, já fica o convite, então, para você, para a parte 2, sintam-se convidados, só passem as datas, a gente organiza. porque eu acho que é um tema que, até pelo nível de perguntas, eu nem consegui perguntar nada, porque, de fato, acho que estava Pode ficar todo aqui mundo 2 ali minutos falando sério. Ó. questionado. Uma Mas vez nem a envelhecer. Ju, Cris, a Ju, a nossa Vai, co-chair, ela vai pode lá, Ju. perguntar. E o tempo de vocês, Bom, né? eu também tenho uma reunião, mas ela é relativamente rápida, ela vai um pouco na linha da pergunta do Pedro. Na prática, quais são os casos, exemplos, onde as situações de alocação de capital elas foram questionadas? Porque, enfim, a gente já abordou bastante aqui, com bastante detalhe, a questão do risco inerente do negócio. E aí, só o complemento, que vai ajudar talvez na resposta, temos exemplos de critérios subjetivos que foram utilizados para evidenciar conflito de interesse, especialmente em relação à alocação de capital. Não, então, olha só. Todas essas discussões, Juliana, é caso a caso. Um exemplo clássico de alocação de capital, não no sentido Abreu Lima. Eu decidi ir para o refino. A decisão de ir para o refino, você pode discordar. Você pode, ora, entra lá o Guedes, fala, que porcaria, vamos acabar com essa porcaria. Entra o governo mais esquerdo e fala, não, nós temos que verticalizar a cadeia. Desculpa, essa é uma decisão de mérito negocial. Você pode discordar, mas você não pode dizer que é ilegal. Porque Cris, qual a dificuldade de mostrar um super razoado que vale a pena ir para o refino e um super razoado que não vale? Desculpa, é uma decisão do gestor, é a decisão do controlador, de quem ele coloca. Então, essa decisão é difícil questionar, a não ser que você prove que você está indo para um suicídio. Vou comprar a empresa, sei lá, não sei, mas é raro. Outra coisa é a forma em que você aprova o capital. Primeiro, saber se você tinha capacidade financeira a tomar decisão para fazer aquele investimento, de que maneira você contratou aquele investimento, de que maneira você monitorou a execução daquele investimento. Aí você vai. Então, na alocação de capital, eu acho que a decisão de ir ou não ir para refino é uma decisão que não é por si só questionável. Mas se não cabe aquele investimento naquele momento, ou se você não tem, tecnicamente, aquilo foi uma barbeiragem que você fez, claramente, não tinha você não fez cálculo, você não pegou IVTE, você não fez um estudo de mercado, você não olhou, não avaliou adequadamente os riscos daquele negócio se concretizar, dado licenças ambientais, dado isso. Você não fez uma. Olha como você voltou ao primeiro lugar, Juliana. Você não tomou uma decisão informada e refletida. Então, o padrão de diligência, ele volta para o mesmo lugar, só que você vai ter que usar ele caso a caso, de acordo com a maturidade, de acordo com o tamanho da empresa e de acordo com a evolução das técnicas de administração. Mas o conceito é informado e refletido, sem conflito de interesse. Então, na alocação de capital, vai ter uma decisão informada, refletida, sem conflito de interesse. Aí, para cada caso, você vai brincando disso. Muito obrigada. Gente, módulo 2, né? Módulo 2. Será um prazer, gente. Isso aqui é quase roda viva. Pode fazer uma só de perguntas e respostas. Só Né? perguntas. Eu acho que vários o segundo temas já pode ser aqui. em cima de cases e perguntas e respostas, né? É verdade, Pode. porque eu acho que tem Minha vários sugestão temas que a gente não endereçou aqui. Mas... A gente faz uma segunda rodada, se vocês quiserem, não tem problema nenhum. Estou super à vontade, é um tema que eu gosto. Eu gosto dele, principalmente quando a gente começa a conectar com essas perguntas da realidade. Como é que a gente aplica isso na realidade?
Conforme mais a gente falar sobre isso, mais trouxer casos sobre isso, a gente vai desmistificando do que é ilegal do que eu não gostei. Não gostei não significa que não é legal, não vai gerar responsabilidade. É diferente. Eu posso fazer uma observação aqui? Você vê, o Richard, naquela minha pergunta sobre equidade, moralidade, legalidade, você deu uma resposta muito franca e muito direta. Esse é um tema que eu gostaria que a gente um dia fizesse um evento como esse para discutir. Equidade e remuneração de administradores. Eu acho que seria Ninguém quer discutir esse assunto. Então, acho que nós poderíamos discutir aqui. Acho que seria um tema bem bacana. Tá bom? Fica a sugestão aí. Excelente. Obrigada, gente. Obrigada, Obrigada, Richard. obrigada, Tá bom, Richard. gente. Henrique. Tchau, tchau. Beijo a todos, obrigado, gente. Tchau, tchau. Então, hoje nós temos aqui o Richard, que vai nos brindar aqui com o seu conhecimento. Ele é professor do curso de conselheiro do IBGC, foi membro do conselho e coordenador do comitê de auditoria,